Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres pelo mundo. E esse aqui é o podcast Expatriada na Terapia, o podcast que é seu, onde eu, como sua psicóloga que mora fora, entende o seu perrengue chique, te ajuda nos seus desafios morando no exterior. Então, hoje, como você pode ver, estamos no episódio 60. Isso é um marco, não é mesmo? E vamos falar sobre aquilo que você chama de ansiedade. Aquela que vem e aperta seu coração, você sente um aperto no peito ou às vezes um nó na garganta, uma facada na garganta, não consegue respirar. Vem uma angústia, um desespero, parece que você vai morrer ou que todo mundo vai morrer. Ou a sua mente vai construindo vários cenários horrorosos, catastróficos, e é como se sua mente estivesse com 1000 abas abertas e o computador do seu cérebro vai travando. E parece que tá tudo uma nuvem que você não consegue nem pensar direito. Você sente como se você estivesse com a cabeça afogada dentro de um balde cheio de água. E aí, mulher, você já sentiu algo parecido com isso? Pois é. Essa é a chamada ansiedade, que ela faz parte da nossa vida, não tem jeito. O problema é quando ela fica muito exacerbada e aí você acaba congelando e não conseguindo viver, trabalhar, agir, amar, dormir. Porque sim, a ansiedade traz uma insônia, ou até não é nem o problema de você cair no sono, mas sim que você acaba despertando. Por quê? Porque você está sempre em alerta de que alguma coisa ruim vai acontecer. Você já imaginou 1001 cenários, mas o 1002 pode acontecer. Então você precisa pensar em tudo que pode dar errado. E aí, mulher, junta isso aí, essa ansiedade, com você que mora fora, então, onde você tem visto, tá longe da sua família, da sua rede de apoio, se algum problema der errado, se alguma coisa der errado, a consequência é muito grande, porque você tá com um oceano de distância da sua família ou de quem pode te ajudar. E muitas vezes, então, essa catastrofização, esses problemas ficam realmente um bicho de 7 cabeças. Viu só? Essa introdução que eu dei aqui já mostra uma coisa da ansiedade, que é o quanto que você fica acelerada e que ansioso não respira. Mulher, hoje eu quero falar sobre ansiedade, mas também te explicar a diferença entre crise de ansiedade e ataque do pânico. E também quero te trazer aqui ferramentas práticas que você vai sair daqui sabendo utilizar para caso você tenha uma crise de ansiedade ou um ataque do pânico. Tá combinado? Então primeiro eu vou explicar o que é um, o que é o outro, e depois eu vou te trazer essas ferramentas. E aí, já vou te dizendo, tem um combinado aqui na nossa troca, né? Porque aqui é conteúdo, ó, profundo. Eu vou pedir para você comentar aqui embaixo no Spotify, no YouTube, porque me ajuda muito a alcançar outras mulheres expatriadas e você compartilhar esse episódio com outras amigas também que moram aí pelo mundo. Tá certo? E se você já segue o podcast, já escutou aqui o pod e sabe que você gosta, que te ajuda, né? Recebo várias mensagens, eu amo cada mensagem que vocês me mandam. Segue o podcast, que seja no canal do YouTube, que seja na plataforma que você utiliza e dá as 5 estrelas, que isso me ajuda muito para a gente aumentar a nossa comunidade de mulheres expatriadas pelo mundo, porque uma das coisas que eu mais escuto são mulheres aliviadas de saberem que não estão sozinhas, que tem outras mulheres expatriadas, outras mulheres imigrantes brasileiras que estão por aí nesse mundão e passam pelo mesmo que ela passa. Mulher, tu não tá sozinha. O que você sente não é uma coisa assim, ó, sobrenatural. Você não tá sozinha.
tem muito mais gente, essa comunidade tá aqui com você. Combinado? Então agora presta atenção, coloca o cinto aí. Mulher ansiosa, eu sei, eu falei rápido. Vamos lá. Primeiro eu quero te deixar uma coisa clara, que a ansiedade, ela faz parte. A ansiedade é simplesmente um sentimento. A ansiedade não é uma gripe, não é um vírus, não é? Não é quebrei uma perna, então que se aconteceu é que tá errado, não. A ansiedade ela é um sentimento que faz parte, assim como a alegria, a felicidade, a satisfação, o prazer, ou o medo, a tristeza, a angústia. Todos esses sentimentos fazem parte. A questão aqui é, quando a ansiedade ela tá muito grande, aí que é o problema, porque ela acaba te congelando, te incapacitando de viver, de trabalhar, de pertencer, de amar e ser amada. Lembra? Esse é o normal aqui. Se você não segue o nosso podcast, não escutou em outros episódios, eu acabo repetindo isso, que é o quê? O normal, mulher, é você conseguir conviver em sociedade. O normal é você conseguir trabalhar, servir. E quando eu digo trabalhar, não significa que você tem que trabalhar para fora, né? Para uma empresa, mas conseguir servir ao mundo, que seja a sua família, que seja, né, a você, o que for. E pertencer a algo, a uma comunidade, a um país, uma sociedade, a sua família, seus amigos. Então, isso é o normal. Agora, se você gosta de usar um estilo de roupa, se você fala de um jeito, se você dança de outro jeito, se você é casado ou solteira, né, com quem for, isso não é parâmetro de normalidade, ok? Então, normal é você amar, ser amado, pertencer e trabalhar, ok? Servir. Então, quando a ansiedade ela tá num nível muito alto e ela te incapacita de ter uma vida normal, é aí que tá o perigo. É aí que a gente chama da ansiedade, né, exacerbada, incapacitante, que tá te fazendo mal. E por te fazer mal, na psicologia e na psiquiatria, a gente chama de transtorno. Então, transtorno de ansiedade. Mas vou falar mais sobre isso. Então, o que acontece? Muita gente fala, eu tô ansiosa hoje. Ok. Falar que tá ansiosa até um certo ponto, a gente tem que pensar, é coerente com o que tá acontecendo? Então, vamos pensar, semana passada eu tava viajando, né? E aí eu tava ansiosa porque eu ia encontrar minha amiga de infância. Eu conheço ela desde que eu tenho 11 anos de idade, a gente tem a mesma idade, a gente estudava junto e foi assim que a gente se conheceu. A gente ia na mesma igreja, participava dos mesmos grupos. Ela é minha madrinha de casamento, né? Então eu tava ansiosa pra vê-la, porque pessoalmente eu não a via fazia 2 anos, que foi a última vez que eu fui pro Brasil. 2 anos atrás. Então eu tava ansiosa para vê-la, eu tava animada, né? Mas olha lá, ó. Olha lá, é coerente com a situação e a ansiedade não me impediu de pegar o avião, não me impediu de me divertir, né? Não me impediu de trabalhar. Eu atendi até 3 horas antes de ir pro aeroporto. Então, você vê, eu tava ansiosa, mas um tanto ali, ó, que não impediu de fazer o que eu tinha para ser feito. E aí, quando a ansiedade ela é exacerbada, mais aí que é o problema, lembra? Só que aí você fica, eu tô ansiosa, eu tô ansiosa. E se você já sentiu uma ansiedade que era a mais, que te travou, que te congelou, que te fez teve uma dificuldade de sair de casa, ou uma dificuldade de conversar, uma sensação até física mesmo, de que não queria que ninguém te abraçasse, por exemplo, ou aqueles sintomas que a gente falou no começo de aperto no peito, né? Uma sensação de que tudo vai dar errado se você entrar naquele voo. Eu lembro que a Inês Brasil, ela ia vir fazer um show aqui em Dublin, anos atrás isso, e eu lembro que eu tinha uns amigos, né, que iam no show e estavam super animados, que ele era muito fã dela. E ela desmarcou de última hora, porque ela falou, eu tô muito ansiosa e eu tenho certeza que se eu pegar esse avião, eu vou morrer. Esse avião vai cair. E aí, não tô falando aqui se você gosta ou não gosta da Inês Brasil, tá?
o que você acha dela, mas olha só, o pensamento dela de que se ela pegasse aquele avião, o avião ia cair. Ela tinha certeza disso. Ela falou, eu nunca mais vou fazer show na Europa. Eu nem sei se ela já fez show na Europa depois disso, que isso deve ter acontecido uns 9, 10 anos atrás, pelo menos. Mas aquilo ali foi a certeza dela. Ela racionalizou um negócio que, na verdade, era real. Não necessariamente, né? Não tinha nenhum fato ali palpável de que se ela for para a Europa, ela ia morrer. Então ela decidiu que ela nunca mais vai para a Europa fazer show. Não tinha. Era a ansiedade dela que estava muito alta. E aí vem aquele questionamento, né? Que é, tá, é uma crise de ansiedade ou é um ataque de pânico? E aí fica, né? Eu tive um ataque de pânico, eu tive uma crise de pânico, eu tive um ataque de ansiedade, eu tive uma crise de ansiedade. Joyce, eu tive ansiedade, o que eu tive? Né? E fica nessa angústia de não conseguir dar nome do que você tem. Então eu vou te explicar. Então vamos lá. A diferença entre crise de ansiedade e ataque do pânico, a gente consegue dizer mediante a intensidade, rapidez do início e os sintomas físicos. Calma que eu vou explicar cada um. Eu sei que eu tô falando com pessoas ansiosas. Também sou ansiosa. Então, vou contar uma outra situação. Um exemplo aqui, né, de ansiedade. Não vou falar o que... Primeiro eu vou explicar o que é crise de ansiedade, ok? Então, eu me lembro da minha primeira crise de ansiedade. E adivinha onde a Jojó estava com 23 aninhos, recém-chegada na Europa, na Irlanda, não é mesmo? Eu lembro que era noite, a noite tinha caído, eu já tinha feito todos os meus afazeres, eu tive um mês muito intenso. Por quê? Porque eu estava fazendo uma coisa muito específica de mulher expatriada. Eu estava tirando a minha cidadania. Eu sei que é reconhecendo, tá? Mas a gente fala aqui tirando, né? Eu tava tirando minha cidadania. Eu ia ter finalmente o meu passaporte vinho ali na minha mão. E foi quando eu senti algo estranho. Era para eu relaxar. Era uma noite que eu tava com o ficante da época. E era uma noite onde eu já tinha trabalhado, eu já tinha arrumado minha mala, eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer. Passado o meu trabalho para a pessoa que ia me cobrir, né? Feito meu handover ali. Eu já tinha resolvido, pago o que eu tinha que pagar da minha acomodação, meu voo, já tinha feito check-in, tava tudo certo. Tudo certo. E aí eu senti algo estranho no meu corpo. Eu tava deitada na cama, era pra eu estar relaxada, e eu não tava. Eu comecei a sentir um aperto no peito e a minha respiração mudou. Eu lembro que eu nunca tinha sentido aquilo. Era como se o meu físico e a minha respiração ali, eu não conseguia respirar e um pânico, assim, uma tela azul, né? Um pânico assim na minha cabeça. E eu senti isso. Eu lembro que eu levantei, eu fui até a janela, abri assim, escancarei a janela, tava frio, né? Era março, não tava tão frio, mas tava frio. E eu senti que eu precisava respirar, eu precisava trazer aquele ar, respirar, respirar. E aí na hora, eu já era formada em psicologia, né? Eu tinha estudado, trabalhado e tudo mais, apesar de ser muito novinha, né? E eu falei, meu Deus, eu juntei a teoria com a vida real. Eu falei, é isso. Isso é a ansiedade. Isso é uma crise de ansiedade. E aí veio o bombardeio de pensamentos, né? Já estava vindo, na verdade. E olha só, te conto essa história minha para te dizer que ninguém tá imune a ter uma crise de ansiedade. Primeiro ponto. E para ilustrar aqui o que é uma crise de ansiedade. Então vamos lá. Eu quero seguir uma ordem, porque é uma ordem que faz mais sentido para você nunca mais confundir. Então, a ansiedade, ela vem gradual. Você pode até não perceber, mas ela vem gradual. Inclusive, um dos exercícios é que eu vou te falar como prever que ela tá vindo. Então, a crise de ansiedade, eu dou um exemplo como uma onda. Então, imagina um tsunami. Qual que é o sinal do tsunami? Porque depois do tsunami que teve, né, anos atrás, a gente sabe que quando o mar se recolhe muito,
é um sinal do tsunami, corra na direção contrária. Porque depois vai vir a onda. E a onda toma um tempo para recolher a onda do tsunami e toma um tempo para ela ir toda para frente no continente e encher, né? Carregar tudo com ela. Então, a crise de ansiedade, ela é um tsunami, ela é uma onda do tsunami. Você consegue prever que ela tá vindo. E ela vem vindo gradual. Só que às vezes, se você tá no modo sobrevivência, se você tá no automático e se você tá em alerta, que acontece quando você tá em ansiedade, você não percebe que ela tá vindo. E aí você pega de calça curta, certo? A ansiedade, ela tá ligada com preocupação. Então vamos usar o meu exemplo lá, da minha primeira crise de ansiedade. Eu fui pega de surpresa. Porque eu tava no modo automático, eu tava em alerta, eu precisava tirar minha cidadania, eu tava com o tempo contado ali do meu visto vencer, né? Eu tinha que organizar o meu trabalho, eu tinha que organizar financeiramente, tinha que organizar passagem, eu ia viajar sozinha, eu ia ficar um mês fora, pelo menos, e toda aquela incerteza que é o combo de você estar tirando sua cidadania. Então, imagina, eu tava com várias preocupações na minha cabeça, né? Então, ela veio vindo essa onda de intensidade, de ansiedade. Não foi do nada que foi engolido, percebe? E aí, você vê que você consegue trazer, então, você consegue dar um nome para a ansiedade. Ela vem aos poucos e você consegue dar um nome. É o meu visto, é a entrevista que eu vou fazer amanhã, é o meu chefe me chamou para uma reunião, é alguma coisa no relacionamento. Você consegue até dar um nome, o que é que estava te causando ansiedade. Até que uma hora veio a ansiedade, a onda do tsunami. E aí, quais são os sintomas mais comuns? Quais são os sintomas mais específicos ali da crise de ansiedade? Preocupação excessiva, uma tensão muscular. Eu digo que começo a ver que a minha onda, olha lá, vamos chamar de onda. A minha onda, quando começa a vir a ansiedade, porque olha o exercício, né? Já vou dizendo aqui, para você prever. A minha onda, eu percebo que vai pegando aqui, ó, no meu ombro. Vai pegando no meu ombro. Na verdade, no passado era mais meu ombro que ia pegando. Eu sentia tensionar esse trapézio aqui, né? Hoje eu sinto mais pro meio das costas. Vou sentindo assim, até porque eu tô com questões de lombar. E se você for pensar, ó, teve uma vez um fisioterapeuta falou isso pra mim, meu fisioterapeuta falou isso pra mim, e é muito real, que o seu corpo, porque eu sei, né, que a emoção, ela é física. E o fisioterapeuta falou que o seu corpo, ele vai encontrar o link, o elo mais fraco. Então, pensa, se você tá com dor na lombar, se você quebrou a perna, quando eu quebrei o pé, o primeiro lugar que eu sentia tensionar, sentir uma dor, era no pé. Olha só, e não tinha nada a ver, eu tava ficando ansiosa e eu senti uma dor no pé, né? Olha lá, mas era o link mais fraco, mais frágil do meu físico, do meu corpo. Então, se você tem uma questão num braço, numa bursite, se você tem uma questão de ciático, de lombar, fica atenta, porque geralmente lembra? A emoção, ela é física e aí a ansiedade, ela tem características ali de tensão muscular. Então, percebe aonde você sente essa tensão muscular, ok? Coração acelerado, então começa assim, você pode estar parada e o seu coração disparar. Uma respiração muito curta, muito rápida, muito ofegante e pode ser que nem esteja assim tão claro para você, mas quando a onda vai vindo, né, você vai segurando. Geralmente também segura os ombros. Os ombros estão aqui, ó. O ombro do ansioso vira brinco. Fica aqui em cima. É um sinal. Ficou sem pescoço, seu ombro virou brinco. Opa, vamos soltar? Vamos soltar? Que ansiedade é essa?
Lembra? É uma onda que vem vindo. Então, se você percebe os sinais, você se antecipa. Você vai ali, ó, atrapalhando para que, opa, vamos reverter essa situação. Para que a onda, o tsunami, não venha ou que venha com menos intensidade. Certo? E aí tem a famosa insônia, que é a dificuldade para cair no sono, ou aquele sono muito leve, onde você fica acordando várias vezes na noite. Por quê? Porque o seu sistema ali, ó, você tá em alerta, né? Então cai uma agulha, tu acordou. O cachorro levantou da cama, você acordou. O, o pipe da tua casa fez barulho, você acordou. E aí uma irritabilidade gigantesca. Aí começa, xinga do carteiro ao cachorro, ao marido, né? Na verdade, diria o contrário. Xinga o marido muito mais, né? Uma irritabilidade gigante. E aqui vou fazer um parênteses. Muitas vezes a gente presta atenção no sintoma de, eu tô brigando muito com o marido. E aí você fica focando no relacionamento, no marido. E aí você não foca, pera lá, eu tô com muita irritabilidade, eu tô dormindo mal, pera lá, isso aqui tá me gerando ansiedade. O que é a questão que tá comigo? Vê? É muito fácil a gente olhar o sintoma que é, ó, a consequência lá na frente, e aí você não olhou pra cá, ó, pera lá, volta. Eu tô irritada. Então o marido piscou, né? O marido demorou 5 minutos pra fazer uma coisa, eu já tô por aqui, ó, já tô na tampa. Percebe? E o tempo de duração da crise de ansiedade. Ela pode durar minutos até horas. Então, por quê? Porque a onda vem vindo e aí, para a onda voltar, vai tomar um tempo também. Então, não é assim, bate e volta. A ansiedade bate, eu diria, igual a cãibra. Pensa uma cãibra. A cãibra vem, né? É que a cãibra não é igual a onda que vem vindo aos poucos, ela vem do nada, né? Então, não é sobre isso, tá? Mas é a segunda parte da cãibra. Depois que você tem a cãibra, que é o ponto máximo ali, depois, quando ela passa a cãibra, você não fica ainda sentindo aquela dor muscular? Aquela dorzinha ali, a sensibilidade no músculo? É isso, né? Então, ela vai demorar umas horas para passar também, tá? E foi isso que aconteceu comigo lá quando eu fui tirar a cidadania, uma crise de ansiedade. A onda veio vindo, eu estava me preparando há meses para fazer minha cidadania, se não, quem dirá anos, né? Porque quando eu vim para Europa no meu primeiro ano eu tinha o curso de inglês, mas eu sabia que era tempo contado, que eu ia ter que arrumar um outro jeito, que eu ia ter que reconhecer minha cidadania, que eu ia ter que encontrar o documento do italiano. Então você vê, aí foi, até que nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses, no último mês, foi muito intenso, né? E aí que é onde eu tive a crise de ansiedade, que naquele último mês, aquela última semana foi pá, né? Mas não é necessariamente, ó, ali foi um momento que eu falei, eu posso relaxar, mas meu corpo não entendeu. Eu falei, não, né? E é isso que também muito acontece na clínica. Vocês chegam para fazer terapia, e aí vocês falam, não, mas não estava acontecendo nada, né? Mas será que não estava mesmo? Você percebeu o que foi vindo e... Entende? Certo, acho que ficou claro, né? A crise de ansiedade é uma onda. E o ataque de pânico? O ataque de pânico, eu diria, eu chamo ele de raio. Ele é um raio, ele é um choque. É como ele é repentino, ele é intenso, ele é um tapão. E aí quando eu falo que é um raio porque a pessoa que vos fala aqui já tomou um raio. Eu já tomei um raio, gente, na cabeça. Ai, meu Deus do céu, uma experiência assim, feliz por ter sobrevivido, né? Mas aconteceu, quando eu morava no internato, sim, a pessoa que vos fala já morou num internato que misto, mas, né, dormitórios separados e tudo mais. Era um internato em Minas. E em Minas, acho que no Brasil todo, né? Mas em Minas tem muito raio, trovão. E aí, quando eu cheguei, eu saí do ginásio de esportes, tomando chuva, correndo. Quando eu cheguei no residencial feminino, eu peguei o telefone para ligar pro meu amigo no residencial masculino. Mentira, não era amigo, era namoradinho,
tá? Mas namoradinho no internato, você não pode nem pegar na mão, tá bom? Enfim, aí peguei o telefone, eu e minha amiga, pra ligar lá. Quando peguei o telefone, eu e ela conversando, né? Cada um no seu próprio, no seu telefone. Do nada, eu só lembro assim, ó, pau! E eu tava do outro lado do hall do residencial feminino. Parecia que eu tinha tomado um tapão de alguém na orelha. E eu achei, porque o raio veio, né, pelo fio do telefone. E eu tava molhada. E ela também. Então a gente voou para a mesma direção e parecia muito. A gente tava fazendo meio que uma coisa errada, né? Pegando o telefone, ligando lá pro namoradinho. E eu já falei: Meu Deus, levamos um tapão aqui na orelha. E aí a gente percebeu que não. Que a gente tinha levado, na verdade, um raio. Agora você nunca mais vai esquecer. O ataque do pânico é um raio na sua orelha. Às vezes não é na orelha, né? Às vezes é no peito, na garganta. Por quê? Ele é repentino. Ele é intenso. Ele é um tapão, um sacode. Ele descarrega de uma vez. E ele pode acontecer sem um motivo aparente. Então, assim, não necessariamente está acontecendo alguma coisa e aí, pau! Você sente, né? Um pico intenso. Quando eu digo sem um motivo aparente, não quer dizer que você já não esteja tendo crises de ansiedade, porque o pânico, ele também tem ansiedade, né? É porque é um pico, tá? Só que é uma maneira de manifestar diferente. Já explico melhor. Então vamos lá. Ataque do pânico é repentino, é intenso, é um raio, um descarrego ali. Não necessariamente acontece por um motivo aparente. Então, é um pico de intensidade por poucos minutos. Então, vamos pensar nos sintomas mais comuns, mais fortes. Então, é uma sensação de falta de ar, ou um sufocamento, ou um engasgo. Por quê? Porque o ansioso não respira. Você não respira. Não é incomum clientes chegarem em consultório falando que a roupa incomoda, que teve que parar de usar sutiã até quando começou a ter crise de pânico, de ansiedade, porque trava aqui no diafragma, não consegue respirar. Ou achar que tá engasgado e vai parar no hospital. Achar que tá tendo um infarto de tanto aperto no peito e falar, eu vou morrer. Certeza que eu vou morrer, sabe? E por quê? Porque é muito forte essa sensação. Então é uma dor no peito, uma tontura. A tontura é tão grande que traz uma sensação de desmaio. A tontura é tão grande que é uma vibração mesmo no corpo, né? Então, às vezes aqui, ó, no frontal da testa, no nariz, vibrando, seu corpo vibrando. Pensa, é um choque mesmo, né? E aí tem os pensamentos que são muito específicos do ataque do pânico, que é o medo intenso, os pensamentos que eu vou morrer, é certeza que eu vou morrer, ou todo mundo vai morrer, vai acontecer um acidente, né, uma catástrofe, ou uma sensação que você tá perdendo o controle, já era, tô perdendo o controle, aí é um desespero. O ataque do pânico, você vê que é um choque, ele é mais intenso, né? Mas ele dura de 10 a 30 minutos no máximo. Mas vou te falar, eu diria 10 minutos. Assim, 30 minutos nessa intensidade, acho em casos mais sérios pode acontecer, né? Mas isso quer dizer que você já teve vários outros raios, né? Que foram de 5 minutos, de 10 minutos. Tá? Porque é uma descarga mesmo elétrica quase no corpo. E aí, vou contar uma história também para te ajudar a identificar os sintomas. Então, pensa lá. Uma cliente contou de que ela estava morando na Europa, né? Então, frio, e de manhã ia sair com os cachorros para passear. Ela acordou com pressa ali para fazer as coisinhas que sempre fazia. Essa era a rotina, não tinha nada diferente, tá? Tudo igual. Todo dia ela acorda sempre igual, às 6 da manhã, igual. Ela acordou, colocou a coleira nos cachorros, saiu para andar. Quando saiu para andar,
ela percebeu que estava com um casaco mais fino e que estava um pouquinho mais frio do que ela imaginou. Ela saiu para dar uma volta, ela deu apenas uma volta no quarteirão e aí, ó, travou. Parecia que tinha uma faca. Ela falou que passava pela garganta dela, uma faca fina, e ela não conseguia respirar. E parecia que ela estava engasgada. E aí ela voltou para casa com os cachorros correndo, né? E entrou em casa e ficou com aquela sensação de engasgo. Foi no vaso sanitário para vomitar e aí pensou, vou pegar um pão para colocar o que tá me engasgando para baixo, certo? E aí por que eu tô dando essa riqueza de detalhes? Porque é para ver como que é o sentido na hora do ataque do pânico, o sentido que você faz na sua cabeça quando você pensa racionalmente não faz sentido. Porque, por exemplo, olha só, ela tava com frio, travou aqui, ó. Provavelmente ali já começou a ficar uma respiração curta, né? E ali tensionou para então sobreviver àquela caminhada com os cachorros. Quando começou a vir a crise quando veio, né, o choque ali da crise do pânico, ela falou: "Tô engasgada, tô com uma faca na minha garganta", né? E aí, quem que tá engasgado e consegue correr? Já se engasgou? Eu já me engasguei com água. Acho que as piores coisas, os piores engasgos é com água, né? O engasgo, você para, levanta o braço, pede pra alguém bater no teu braço, ou faz igual o cowboy lá do BBB, se joga pra trás pra bater nas costas, sei lá o que ele tava tentando fazer, mas qualquer coisa, menos sair correndo. Você vê? Mas o ataque do pânico, o racional não é racional. Por exemplo, tô engasgada, vou comer um pão? Mas tem um negócio parado aqui, eu vou comer mais alguma coisa? Não, você vai pedir para alguém fazer um movimento de aquela manobra, né? Para você colocar para fora o que você tá engasgado, certo? Ou vomitar. E você vê a intensidade? Tava tudo bem, tava seguindo uma rotina que tecnicamente parecia igual todas as outras. Vê só? Então fica muito claro. E aí é uma coisa que veio, pá! Bateu como um raio e passou. Foi muito intenso, mas passou com a mesma intensidade que veio, certo? E você vê a sensação de sufocamento, de engasgo, de dor no peito, de que eu vou morrer, né? Uma tontura, mas não é compatível, né, com a atitude. E isso é completamente assim, você não é racional, você não tá fazendo isso de propósito, tá? E você vê que é no detalhe. Então, não tenta entender se é uma crise de ansiedade, uma crise do pânico na hora. Espera, vai passar, depois senta em terapia, tenta entender, nomear o que tá acontecendo. Calma, calma. Na hora que você tá se afogando, como é que você vai resolver? Mas eu vou trazer ainda aqui as ferramentas para você utilizar e vai sair daqui hoje entendendo o que você pode fazer, ok? Ah, lembrei de uma outra coisa. Quando eu tava fazendo a faculdade de psicologia, eu lembro que eu tava no hospital psiquiátrico e aí a gente fazia os atendimentos, né? E também os psiquiatras também faziam os atendimentos ali, supervisionados e tudo mais. E tinha um cara que a porta do consultório do psiquiatra abriu e só que o cliente, né? O paciente abriu a porta e aí ele se jogou no chão. E aí, quando ele se jogou no chão, ele falou: "Eu tô tendo um infarto". Quem tá tendo infarto não fala que tá tendo infarto. Entende como que era emocional? A sensação dele era de infarto. A sensação dele é que ele ia morrer. Mas uma pessoa que tá tendo infarto não vai falar que tá tendo infarto. Nem consegue verbalizar isso. Entende? E aí, vamos entender um negócio aqui. Você já entendeu os sintomas mais comuns de um e de outro. E aí, por que fica confundindo? Vamos simplificar mais ainda o negócio. A ansiedade, na verdade, é um guarda-chuva. Então, pensa, o guarda-chuva da ansiedade. E nesse guarda-chuva, embaixo desse guarda-chuva da ansiedade, tem a crise de ansiedade, o ataque do pânico, as fobias, que é o quê? A fobia social, a fobia de altura, a fobia de sangue, a fobia de entrar num lugar fechado, a fobia de andar de avião. Porque você vê, as fobias vêm da ansiedade exacerbada, só que elas estão direcionadas para uma coisa específica. Ó, fez sentido?
O burnout, ele também está dentro do guarda-chuva da ansiedade. Só que o burnout, ele é uma ansiedade, todos os sintomas dele decorrentes do trabalho, certo? E aí um PS aqui. Quem falar que tá com burnout de relacionamento, um burnout de sei lá, de casa, de ser mãe, não é burnout. Porque burnout é alguém que está tendo, então, sintomas de ansiedade muito fortes decorrentes do trabalho. E aí tem a TAG, que é o quê? Transtorno de ansiedade generalizada, que tem os seus sintomas. Fobia também é um transtorno de fobia. Cada transtorno, cada fobia, ela tem um número, um CID, um laudo, né, que a gente coloca. Mas o mais comum aí é a TAG que eu falei, e essas fobias que vão estar embaixo do guarda-chuva da ansiedade, tá certo? Então, se você confundir uma coisa com a outra, tá tudo certo, né? A questão aqui, você já sabe, você tem que tratar a sua ansiedade. E aí, escutei uma história esses dias também que exemplifica muito a questão da ansiedade. E essa pessoa veio me procurar com muita ansiedade para saber o que eu tive. Foi crise de ansiedade? Foi ataque de pânico? Foi uma fobia? O que eu tive, né? E eu entendo essa angústia em saber o que teve. Mas vamos lá, vamos entender. A descrição foi a seguinte: essa pessoa, ela estava se preparando para fazer uma viagem que ela estava esperando por um tempo. Era uma viagem importante, com a ver com a carreira profissional, né? E aí ela tinha que fazer as malas. Só que, essa pessoa já tinha viajado outras vezes, tá? E essa pessoa não conseguia separar as roupas, não conseguia escolher o que levar, não conseguia fechar o hotel, não conseguia organizar o roteiro. E aí chamou o namorado. E aí ficou irritada com o namorado, porque o namorado não conseguia entender que ela não estava conseguindo escolher as coisas. E aí os pensamentos ficavam muito confusos e travando, então não conseguia escolher. Ah, você quer um hotel, você quer um hostel, você quer aqui, você quer ali. Não conseguia, entende? Olha só, a irritabilidade está presente, os pensamentos confusos, uma coisa específica, uma razão pela qual ali, ó, uma viagem muito esperada, né, relacionada ao trabalho, entende? O que é? Vou contar. Tempo para você adivinhar. Crise de ansiedade ou ataque do pânico? Tempo. E aí? O que você chuta? Crise de ansiedade. Por quê? Foi uma onda vindo, né? Então já estava vindo as preocupações, tinha como dar nome, né? Os pensamentos estavam confusos, durou um tempo. Ah, esqueci de contar essa parte. Desculpa aí, não te ajudei a fazer o diagnóstico. Mas quando a pessoa viajou, né? Mas quando chegou lá na viagem, ficava com a sensação de querer voltar, a sensação de não querer ver as pessoas, dificuldade em socializar, você vê? Então, teve uma duração, uma longa duração, tinha uma razão pela qual a gente conseguia dar um nome para o que era o causador, né? Então, crise de ansiedade, certo? E aí, mulher, ó, você tendo crise de ansiedade, fobia, burnout, TAG, né? Seja o que for, tá dentro do guarda-chuva das ansiedades. E aí, comigo na terapia, a abordagem que eu utilizo é comportamental, TCC. A gente tem ferramentas que eu te ensino, né? E principalmente aí focado para você que mora fora do Brasil, ferramentas que eu vou te ensinar agora para lidar com a ansiedade. Seja qual for a forma que ela se demonstra, fobia de altura, fobia de entrar no avião, fobia, né, a ansiedade porque eu tenho que resolver esse negócio do visto. Não importa. A gente vai lidar aqui com a questão da ansiedade, que, né, vai vir vários sintomas, várias formas de lidar, mas eu vou te trazer algumas formas aqui para lidar com a ansiedade, que é o causador dessas questões. Então vamos pensar. A primeira é identificar os pensamentos automáticos. Mulher, já falei aqui
no episódio Como lidar com os pensamentos que te sabotam. Esse episódio é maravilhoso. Se você não escutou, você precisa voltar lá e escutar. Que eu falo mais detalhado até disso daqui. Pensamento solto é caos. Seu pensamento não tem que ficar solto, tá? Não tem que ficar solto. Então, quando os pensamentos vêm sem supervisão, o que você precisa fazer é perceber que eles estão ali. Então, quando a gente fica no modo automático, no modo alerta, a gente não percebe que esses pensamentos ficam se repetindo. Exemplo, vai dar tudo errado, eu vou morrer, ou todo mundo vai morrer, eu não vou conseguir. Você precisa identificar esses pensamentos automáticos que vêm vindo. Lembra? A onda vem vindo. E aí, modificá-los. Como que modifica, Joyce? Responde. Então, vai dar tudo errado, vou morrer, vai todo mundo morrer, não vou conseguir. E aí vamos mudar. Isso é um fato ou uma previsão catastrófica? No sentido de que, tá, morrer todo mundo vai. Só que não é hoje que você vai morrer, não necessariamente. Ué, do nada você fala que entrar nesse carro aqui você vai morrer. Não. Isso é a minha ansiedade falando. Você vê? E isso aqui tá o pulo do gato, mulher. Porque quando começa a vir esses pensamentos repetidos de sabote, de catástrofe, de muita coisa negativa, de maximizar as coisas, são um sinal de que o mar tá recolhendo. Lembra? O tsunami tá recolhendo. E aí tá vindo os... Opa, percebe os pensamentos. E você tá ali, ó, com a faca e o queijo na mão. Você tá prevendo que vai acontecer um tsunami. Só que você tem um tempo para agir. Então, você tem como, opa, pera lá. Isso de fato é uma... Eu tô prevendo que isso vai acontecer mesmo aqui na minha bola de cristal, né? Ou isso é uma... Eu tô catastrofizando, eu tô maximizando. Vamos pensar assim, né? Eu tô indo para tal país e eles vão pegar e me deportar. Tem a chance disso acontecer? Eu tô indo lá visitar em UK. Tem a chance disso acontecer? Tem, não tenho um passaporte de UK, tenho residência na Irlanda. Podem me mandar embora? Pode, mas qual que é a probabilidade disso acontecer? Sabe? Vê só, você consegue olhar na cara do medo e falar, pera aí, isso aqui tá demais. Minha ansiedade tá muito grande porque eu tô indo nessa viagem pra UK. Ou, pera lá, meu visto vai vencer, tem uma razão pela qual aqui eu tô nervosa, eu tô ficando ansiosa. E aí, entende? O pensamento não fica bicho solto. Você ali, ó, tá supervisionando ele e fazendo algo para que esse tsunami não venha. Então, fazer isso te ajuda, ok? Então, é identificar os pensamentos automáticos. A segunda ferramenta é a reestruturação cognitiva, que ela tem a ver com identificar. Foi até isso que eu fiquei meio, pera, buguei. Por quê? Você identifica e no outro você reestrutura. Reestrutura é muito técnico dizer. Então eu falo que você refuta, você responde. Então é quase assim, vem o pensamento, nossa, tudo vai dar errado. Você vai virar, vai falar, Cláudia, senta lá, Cláudia. Eu falo esses exemplos babacas, mas é para você lembrar. Para você lembrar de quando vinha o pensamento, bicho solto, querendo fazer caos na sua mente, você fala, Cláudia, senta lá, Cláudia. O meu pensamento eu chamo de Cláudia. Teve uma outra cliente que falou essa semana que também que era Cláudia. Então, pensa, é igual quando o Porchat fez aquele vídeo do Judite. Judite! Né? Que ele pintava todo de azul e ficou falando de Judite. Então, dá um nome para esse seu pensamento solto, negativo, que fica querendo te sabotar, né? Então, vem o pensamento, é simplesmente você refutar, você trocar o pensamento extremo para um pensamento realista. Vamos lá. Então, vamos pensar. Eu tô engasgada, eu tô tendo um infarto, eu vou morrer. O que eu posso mudar? Pera, meu corpo está em alerta. Isso é ansiedade. Se eu tivesse engasgando, eu não estaria falando. E aí vem um mantra. Porque se
o ataque de pânico, ele vem muito rápido, né? Eu diria que, olha, chega nem a 5 minutos. Se ele vem muito rápido, você só precisa sobreviver, e no sentido não de risco de morrer mesmo, né? Mas você precisa atravessar esse momento por 5 minutos. Então, é um mantra que eu digo para as minhas clientes, de vai passar, isso vai passar, isso vai passar, isso é temporário. Isso é temporário. Porque às vezes também, quando na crise, no ataque de pânico, na hora que tá aquele raio, aquele choque, você não tá nem vendo o pensamento, né? Você só tá sentindo fisicamente a tontura, o tremor, a falta de ar, não conseguir respirar, a facada no peito, na garganta. Se você tiver um mantra na cabeça, que é isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, pronto. É o suficiente para você ficar focada nesses 5 minutos e passou. E aí depois você pode, tá, nossa, o que eu tô pensando? E aí começar a refutar os pensamentos, mandar sentar a Cláudia, falar que, ai, não, isso não faz sentido, né? Isso não tá perto da realidade, isso pode acontecer, mas a realidade é 000, a possibilidade é 0,00001, entende? Então isso vai passar. E tem muitos dos meus clientes que falam que o pensamento que vem é eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, ou todo mundo vai morrer. Então, eu também tenho um mantra que você pode dizer, morrer todo mundo vai um dia, mas não é hoje. Porque se você tá tendo um ataque de pânico, você não tá num acidente. Provavelmente, se você tá tendo um ataque de pânico e tem alguma coisa hospitalar envolvida, o acidente já aconteceu, a pessoa já morreu, sabe? Eu tive um ataque de pânico, inclusive, isso é comum também, acontecer quando uma pessoa muito próxima morreu. E aí, na hora, me deu um raio, um choque, pá! Sabe? Eu tive uma cliente que teve depois de um acidente de carro. Mas já foi o acidente, tava tudo bem, vamos dizer assim, tava todo mundo andando, tava, né, o carro cagou o carro todo, mas, assim, é pensar que todo mundo vai morrer um dia, mas não é hoje. Não é hoje. Você sobreviveu ao assalto, você sobreviveu, a pessoa já morreu, então vai passar. Vai passar. E aí a terceira ferramenta é exatamente essa, o respirar. Que inclusive tô precisando agora. Que botei a primeira marcha e fui por 50 minutos falando. Respiração. O ansioso, ele não respira. Vamos falar aqui, ó, um bom exemplo aqui. Olha lá, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho ansiedade. Minha ansiedade é um pouquinho mais alta do que talvez aquela pessoa que não tem um senso de urgência. Derrubou um vinho. Ah, derrubou um vinho, né? Eu vou estar, derrubou um vinho, certo? Então, assim, o ansioso, ele não respira. Eu tô ansiosa, eu tô falando mais rápido, mas eu não tô tendo crise de ansiedade aqui, certo? Mas olha lá, se eu ficar desse jeito durante horas, dias, muito provavelmente vai vir um tsunami. Então, o que eu faço? Uma vez por dia, às vezes mais. Respiro consciente. Faço uma meditação. Volto aqui para o momento presente. Então, a respiração é uma grande ferramenta para você ansiosa. Uma grande ferramenta para você que está tendo uma crise de ansiedade ou no momento que você está com um ataque de pânico. Lembrar de respirar, ok? E aí, eu vou mostrar. A respiração precisa ser lenta, profunda e cadenciada. Tem gente que fala que é para contar a respiração, né? Inspira número X, segura número Y, solta número Z, né? Tudo bem. A única coisa que eu falo para você tomar cuidado é, na hora que você tá com crise de ansiedade ou na hora que você tá com um ataque do pânico, é difícil você inspirar muito, segurar e soltar por muito tempo. E às vezes até dá mais gatilho de parar de respirar o trancar. Então o foco aqui, eu não quero que você pense que tem que ser X número cada coisa, porque na hora você não vai conseguir nem contar. Na hora que tá acontecendo, com o tempo, assim, passando 30 segundos, 1 minuto, tu consegue fazer uma contagem melhor. Mas concorda? Na hora que tá acontecendo, não. Então vamos simplificar.
É uma respiração lenta. Profunda, percebe? Inspirei muito. E soltei bem. Não é que é diferente da respiração de quem tá ansioso, que não tá respirando, que na verdade tá muito mais assim, sabe? Curtinha. Então você vai fazer ela mais lenta, porque é rápido. Então, mas ó, ainda tá rápida. Então é por isso que é lenta, profunda e cadenciada. Não é uma parte rápida, inspirando rápido, soltando devagar. Não. É o mais parecido, ok? Então vamos lá? Inspira, segura e solta. Inspira, segura, solta. Certo? Se você está vendo no vídeo, eu vou fazer de novo. E se você está assistindo esse vídeo no rápido, pensa que não tá a velocidade real. Então, bota no 1.0 para ficar mais real, que aí vai fazer mais sentido do que eu tô falando e explicando aqui. Então é inspira. Certo? Fazer com a mão ajuda. Você fazer o inspirou, segurou, fechou a mão, soltou, baixou a mão. Consegue, porque daí você presta atenção se você está na cadência, ok? Quarto e última ferramenta é o grounding, que é o aterramento. Eu gosto dessa, só que tem um adendo. Que se você tá tendo um ataque de pânico, talvez você não vai conseguir fazer a mesma coisa do negócio da respiração, que é o ficar tão atento ao contar quantos, ok? Vou te explicar se vai fazer sentido para ti. Que é o quê? 5 coisas que você pode ver, é todos os sentidos, tá? Então, 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode tocar, 3 coisas que você pode escutar, 2 coisas que você pode cheirar, uma coisa que você sente, gosta. Então, assim, já entendeu, né? Só pra eu falar tudo isso, você não conseguiu decorar o que que é. É os sentidos. Então, vamos pensar. Você tá tendo uma crise de ansiedade ou um ataque mesmo do pânico. E aí você lembrou. Isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Isso na sua cabeça, você não tá falando. Aí você lembra de respirar. E aí você vai lembrar de o quê? Pera, o que eu posso sentir? Eu gosto muito de imaginar, ó, você segura no tecido da sua calça, da sua roupa, porque você vai ativar ali o tátil, né? Eu tô aqui, eu tô no agora. Você sai do alerta, né? Então, você segurou na sua calça, na sua blusa, no casaco, e aí você vai ficar atento à sensação, né? Porque você não vai conseguir lembrar que é 5 coisas que você vê, 4 coisas que você toca, 3 coisas que você escuta, 2 coisas que você cheira, uma coisa que você gosta e sente. Entende? É muita coisa. Então tá, na hora do pânico, da ansiedade, o que eu tô sentindo? Opa, tô aqui no agora, tô sentindo essa calça, tô sentindo tecido. Que cheiro que eu tô sentindo? Ai, tô sentindo um cheiro bom de comida. Eu gosto muito de uma coisa que eu gosto, né? Eu penso muito no pelinho do meu cachorro, da Madonna. Ai, o pelinho da minha cachorra me traz um prazer, uma alegria. Eu gosto e eu posso não estar com ela, mas ela vai me trazer uma sensação de paz e calma. Tem gente que tem já ancorado um pensamento do seu happy place, né? Que a gente já falou aqui também em outro episódio, que é um lugar que sua mente já vai, mas é um lugar que você preparou, então é um lugar que você, se você nunca pensou qual que é o seu happy place, na hora do pânico, tu não vai conseguir pensar, né? Então, pensa numa coisa que você gosta. Ai, meu cachorro, pelinho, pelinho gostoso, né?
Só que pensa, meu cachorro mora comigo, não me dá um gatilho ruim. Se você pensar no seu cachorro que tá morando lá no Brasil com a tua mãe, talvez vai te dar um ruim. Então, pensa numa coisa que você gosta, uma coisa que que te traz coisas boas, certo? Aí uma coisa que você escuta, mas pensa, se você estiver num lugar barulhento, uma multidão, uma coisa que você escuta talvez também não vai te ajudar, né? Então pensa, ancora ali naquele momento e tenta encontrar essas coisas. Mas o objetivo é o quê? É o eu tô no aqui, eu tô no agora. Então tô segurando alguma coisa. Tô sentindo a minha pele. Tô lembrando que eu tô aqui no momento presente. Tô lembrando uma coisa que eu gosto. Um cheiro gostoso, sabe? E eu posso também. Aí abri o olho, comecei a nomear as coisas. Por quê? Porque o meu cérebro, eu distraio o meu cérebro. Eu tô vendo uma câmera, eu tô vendo uma luz, eu tô vendo uma planta, eu tô vendo meu microfone, eu tô vendo meu papel, eu tô vendo uma caneta. Opa, olha lá. É igual contar, né? Contar. Se eu tô contando a respiração, eu também tô desviando a minha atenção, tô desviando o meu pensamento. E aí isso ajuda a eu sair daquele modo de atenção, ok? Muitas coisas, né? Eu falo isso nas minhas sessões. Quando eu termino a sessão de terapia com as minhas clientes, e quando foi aquela sessão que foi intensa, eu falo muitas coisas, né? Calma. Coloca aqui nos comentários, então, o que se absorveu do que a gente falou aqui. Vai te ajudar, né, a integrar aqui esses conhecimentos novos que você teve. E eu fico sabendo se você gostou, o que você gostou, o que você quer mais ver. E não esquece de seguir aqui o podcast e de encaminhar para sua amiga expatriada que também mora aí pelo mundo. E toda quarta-feira, às 6 da manhã da Irlanda, eu tô aqui com um episódio novo para te ajudar na sua vida de mulher imigrante expatriada que mora pelo mundo. Beijos! Obrigada!